maravilhosos e fashionistas! Mais um podcast por aqui, com as maravilhosas e fashionistas, com a participação especial hoje da nossa querida Thaís Santos, que está sempre comigo. E hoje nós temos uma convidada especial, a Renata Caravante. Gente, ela é a nossa patrocinadora! Seja bem-vinda, Renata. É um prazer tê-la aqui com a gente. A gente está muito feliz em receber. A gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, né? Que eu tenho certeza que as maravilhosas gostam dessas histórias de superação, de como faz para empreender, como que funcionam as coisas. Então vai ser muito legal. Lembrando que a gente tem sorteio de 2 looks, tá? Então vocês podem comentar bastante que a gente vai sortear e vai colocar o resultado nos stories, tá? Assim que acabar, a gente vai pegar todos os nomes que estão participando, sortear 2 pessoas diferentes e aí a gente entra em contato com vocês. Mas, vamos falar dos nossos patrocinadores, Isso, né? Nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, vamos falar da nossa Renata. Nossa querida Renata. Renata Caravante. É a nossa patrocinadora, gente. E ela é também responsável pelo nosso café da manhã de milhões, né, Renata? E vem aí também Eu falo que ela é responsável de me tirar da dieta. Quando eu vou na loja, eu tenho que comer meu pão de queijo, né? Como pão de queijo, eu como tudo. E vamos falar da Estrelas Fashion. A Thaís hoje está vestida de Estrelas Fashion. E você de Estrelas Moda, e né? Estrelas Moda. 2 patrocinadores também nossos, né, gente? E a querida Andréia Raia, né, Andréia Thaís? Raia. Depois ela vai receber um mimo, né? Que a gente preparou Isso pra ela da Andréia mesmo. Raia. Uhum. E temos também a Futurifarma, farmácia de manipulação, que vocês podem encomendar os seus produtos. Isso e ela mesmo. faz os melhores produtos, gente. verdade. Eu tomo a melatonina dela não é igual. Esses dias eu tive que comprar porque acabou, eu comprei na pressa no mercado, não é a mesma coisa. Não, né? É muito diferenciado. Produtos de cabelo que eu e a Maria a gente Eu tô usa. usando. Várias coisas Melhorou legais, muito né? meu cabelo. Inclusive, eu tô com encomenda dela pra chegar, viu, gente? Não sei se As minhas vocês chegaram semana vão passada. Até meu marido agora tá tomando as gominhas também. Influenciei ele. Muito legal. E as meninas já estão querendo também, viu? Já, né? Naquele dia da live eu falei pra elas e o pessoal tá interessado. Muito legal. Isso aí. É isso aí, gente. Gente, eu vou começar aqui as perguntinhas, mas lembrando vocês, participem bastante, tá bom? Renata, você sempre trabalhou como empreendedora? Não, na verdade, eu sou lá do interior de São Paulo, né? Perto do Mato Grosso do Sul, onde é uma cidade muito pequenininha. A gente tem 2 hidrelétricas enormes no país. Esse Ilha Solteira fica localizada bem perto do Mato Grosso do Sul. Então, é uma cidade com 25 mil habitantes, não tinha muitas possibilidades para empreender, mas eu sou filha de gente muito simples e a minha mãe sempre fala, tem que ser nem que for professora, tem que fazer alguma coisa, tem que ter um estudo. Então, eu fui fazer magistério, depois fui fazer letras, Ah, que legal. né? Então, minha primeira formação foi letras, comecei a dar aula, trabalhei em secretaria de escola, mas sempre assim, eu trabalhava na secretaria e fazia um bolinho. Não era o bolo do pote, mas levava uma fatia de bolo. Uhum. Aí pegava uma receita de brigadeiro, sempre eu estava envolvida com a comida, de alguma forma com a gastronomia, mas eu não entendia ainda que era um sinal de que o caminho era outro, né? Trabalhei para auxiliar de dentista, não foi empreendendo, não tinha como, né? Numa cidade tão distante, tão pequenininha, fazer isso. Depois tive outras oportunidades, fui embora para uma cidade maior, que é o litoral paulista, né? Cursei enfermagem, fiz enfermagem. E dentro da enfermagem, né, eu estudei dentro da Unisantos, tinha um curso de gastronomia. E quando eu ia para o laboratório de enfermagem, eu ficava muito focada vendo o que eles estavam fazendo ali na aula de gastronomia. E também já era um sinal que não era enfermagem, né? Que tinha Nossa, que ser a interessante. gastronomia. E eu, por várias vezes, pensei, poxa, mas Santos é muito envolvente porque tem a parte dos navios vindo e eles falavam muito, né? Nossa, faz gastronomia, trabalha em navio. Mas eu já era casada, mãe, então também não entendi que aquele era o momento, né? Eu jurava que você morava em Minas. Então, é isso. Pessoa vivida, né? Parece que ela é uma caduca. Nossa, que interessante. Porque aqui já tá, em seguida já tá aqui pra mim, como surgiu o seu amor pela gastronomia. Você já vai aproveitar e falar, já vai contando aí pra gente. Eu fui casada nessa época, meu pai com o César há 20 e tantos anos, e ele me incentivava bastante nessa coisa de faz o que você tem vontade, não é para ganhar dinheiro, né? Porque a gente é parceiro. Então,
Quando o casamento acabou, eu vi que eu tinha que ir sozinha. Que esse era o pai dos seus filhos, pai né? dos meus filhos. Ah, sim. E Uhum. aí foi que a gente se divorciou e eu falei, olha, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer alguma coisa e vou para o lado da gastronomia, porque eu trabalhava já na área da enfermagem, e aí eu fui para Minas Gerais. Ah, foi aí que você foi para Eu Minas. comecei a empreender. E daí Você foi depois que você separou? depois que eu me separei. Eu jurava que você É. morava antes lá. Não, e Ah, aí sim. em Minas Gerais eu comecei a entender que o caminho era que era a minha paixão a vida toda, era a gastronomia. Olha E de lá só. nasceu Não teve como fugir, né? Não teve, não. E conta pra gente quais são os maiores obstáculos que você enfrenta sendo empreendedora aqui no Brasil, nessa fase que a gente tá vivendo. Isso é uma boa pergunta, porque quando a gente fala de empreender, né, quando é uma coisa muito pequena e está no começo, você vai sozinha, né? É você, um parceiro, um sócio, mas quando começa a crescer, você tem muita dificuldade, né? Porque eu costumo falar para minhas filhas assim que a árvore que dá fruto toma pedrada, porque daí você começa a entender que você aparecendo tem imposto, tem isso, mas assim, o mais difícil é a mão de obra. Né? Hoje a gente está numa situação no país onde existem assim bolsas família, bolsa auxílio, não sei o quê. E o que as pessoas fazem? As pessoas que você precisa contratar, que é com um salário base mesmo, né? Elas têm não tanta responsabilidade, não estou generalizando, não é isso, mas fica muito mais confortável, mais conveniente estar ali dentro de casa do que sair cedo para pegar um trem, um metrô, para ir lavar uma louça, porque a gente não pode poetizar a gastronomia. Né? Gastronomia é ser cozinheiro. Você não sai de uma faculdade de gastronomia chefe de cozinha. Né? Você sai de uma faculdade de gastronomia um cozinheiro. E você é um chefe a partir do momento que você está chefiando uma equipe ou liderando dentro de um restaurante. Então, a função de chefe é essa, né? É saber exatamente do jeito que tem que ser levado e chefiar a situação de chefiar uma equipe é a maior dificuldade do empreendedorismo. Por falta mesmo de ter essa equipe que a gente... Olha, eu tenho 4 lugares que a gente tá trabalhando aí, tentando levar. Um dia falta um cozinheiro, outro dia falta um auxiliar, outro dia não vem um saladeiro. Sim. E aí você tem que ir lá e apagar o fogo, né? Porque são lugares, graças a Deus, que um deles é dentro do Megapolo e assim, é bastante movimento hoje por conta do Busca-Busca que entrou lá. Então, ontem mesmo, ao mesmo tempo que a gente estava ali organizando a festa de aniversário de 1 ano do local, estava indo lá ajudando na salada, fazendo né, Renata? 1 ano. Que maravilha, eu lembro quando ela iniciou lá. Foi muito bom, foi um desafio. E foi como é que fala? Você teve coragem de enfrentar, né? Porque parecia que não ia dar certo, né? Foi uma coisa assim, sucesso, era né? longe das nossas possibilidades na época, né? E foi dando muito certo. E aí veio, né, o empreendedorismo lá do Alex, que alavancou aquele shopping. E então, assim, essa parte do empreender, você precisa primeiro pensar na sua equipe, né? E assim, pensando, né, um conselho que eu daria para todo mundo que quer empreender, que tem sua equipe, consolidar da melhor forma é humanizando. Sabe? Porque você não tem, você ser lá chefe, eu quero, eu exijo, você afasta as pessoas. Então, você tem que humanizar a sua equipe. Entender que todas são mães, todas têm também um outro lado, fora ali do nosso trabalho, existe uma outra situação, porque daí vai acabar dando certo. Eu sei. Ô, Renata, e de onde que surge tanta criatividade para entregar ótimas receitas e decorações para outros pratos do espaço? Então, eu pensei bastante, né, para trazer para as pessoas que é assim, a gastronomia, ela é magia, ela é mágica, né? Quando você se apaixona por uma entrega, né? Você vai fazer... É que as pessoas, elas falam assim, vou fazer uma comida, acho que é uma dificuldade. É um sonho. Aquilo ali, você tem... Eu falei para vocês que a minha primeira formação é enfermagem. E a minha terceira formação é gastronomia. Sim. E eu tenho uma filha que faz medicina. E eu sempre brinco com ela, assim, que... nós duas caminhamos, né, lado a lado, a saúde
e a alimentação. Verdade, né? Porque uma Legal. coisa linka a outra. Então, eu não saí muito do que eu fazia, porque são duas coisas bem parecidas, né? Aham, Quando você começa a se apaixonar pela gastronomia, você começa a entender que a primeira coisa para você ter uma elaboração de pratos é seguir como vocês também na moda, quem você admira. Exatamente. Né? Então, você vai pegar uma pessoa da qual que o trabalho dela te traz esse respaldo, né? Poxa, eu sou apaixonada no Rodrigo de Oliveira, que é o Mocotó, né? O criador do Dadinho de Tapioca. Muito legal mesmo. Aí você Então, segue todas as pessoas Tudo. aí, né? Então, assim, a Helena Rizzo, ela é Ah, inspiradora, que né? legal. Uhum. Então, quando eu vejo o Rodrigo, olha, poxa, a história desse cozinheiro, né? O pai dele tinha uma casinha do muito Nordeste, ele lavava prato. legal. Aí, em 2020, ele apareceu, foi fazer gastronomia. Hoje ele é um masterchef. Olha. E a história? Fui lá entender, fiz cursos com o Rodrigo, conheci Olha, que pessoalmente legal. o Rodrigo, fui dentro do Império Mocotó, busquei informação, quis entender como que era a dinâmica desse cara, porque ele é um sucesso. Não vou ser um Rodrigo Mocotó na vida, mas eu vou seguir esse caminho, porque isso aqui vai dar muito certo. Então, hein? todos os dias é um estudo. No meu Instagram, toda hora aparece uma receita. O que você faz? Respondendo a sua pergunta, tem lá um dadinho de tapioca com uma geleia de pimenta. É a receita do Gente, eu Rodrigo. amo isso. Ótimo. Muito bom, esse aqui é muito bom. Né? Então, eu vou fazer um dadinho de tapioca com uma receita de geleia de amora. Essa é da chefe Renata. Então, a criação vai todas as vezes que você se inspira, né? O seu bolo de aniversário, né? Que tinha saindo lá estrelinhas para toda... Ai, né? eu amei, achei muito criativo. É glitter cake. Então, é uma tendência da moda. Então, assim, a gente não é porque somos cozinheiros que não seguimos Que não moda. são criativos, Então, né? assim, a moda Uau. vai. A confeitaria agora é isso o caminho. Então, segue o caminho. Olha. Agora temos bolo no pote, agora temos copo da felicidade, que é uma infelicidade para o corpinho. Né? Mas, então, ai. tudo é tendência. Então, eu acho assim, todo mundo, seja na educação, seja na moda, seja na gastronomia, tem que estudar. Não existe... Gente, olha, não eu ia existe. falar isso agora, né, Thaís? Tá vendo, gente? Independente do que você faz, você tem que se dedicar, você tem que fazer curso, você tem que estudar. Não adianta você achar que as coisas vão cair do céu ali prontinho para você. Não. Busca, porque olha aí, Tem que olha que estudar. gastronomia, que chefe maravilhosa, e olha quanta coisa que ela tá ensinando aí. Isso Vamos em lá. todas as áreas, Em né, Má? todas Até as eu, como áreas. influência, já comprei um Sim. curso semana passada, tô Então, fazendo. pois Não é. acha que, não, a gente veste o look e tá tudo Imagina. certo. Não. A gente tem que vocês buscar técnicas pra aperfeiçoar o Sim, conteúdo, porque né? eu mesmo também, na minha parte também, que eu comecei como influenciadora faz pouco tempo, eu tô buscando muito e peço muita ajuda da Thaís. Vamos deixar a nossa maravilhosa. E assim, quando você vai elaborar um prato, né, a gente... Sim. olha como que é profunda a coisa, né? Você vai fazer um prato e você vai colocar lá uma comida do Mediterrâneo. Gente, onde é que é o Mediterrâneo, né? O que se come lá? E o bacalhau? O bacalhau vem de onde? É da Noruega? É português? O que acrescenta nesse bacalhau? Tem que estudar sobre o bacalhau. Nossa. Terroir é a terra, né? Então, é a plantação. O que você entrega num prato, num restaurante bom, quando você sabe que daquela, por exemplo, aqui no Brasil, nossos cafés, o sul de Minas, a parte de Minas, é onde saem os melhores cafés. Por quê? Porque a terra traz um tom canelado, um tom achocolatado. Então, tudo isso parece que é muito simples, né? Ela faz um arroz e um feijão e entrega. Não, Imagina, a gente sabe a história, né? Onde começou a gastronomia, de onde vem o produto. É poético, sabe? Mas, assim, infelizmente, quando chega assim, a pessoa fala, lá no finalmente, lá na hora que você está entregando o prato, às vezes tem aquela frustração que não é, você fez todo esse preparo e não tem aquela remuneração. Mas todos os perrengues que a gente vai passando só é para a gente crescer, na verdade. Renata, e você tem uma equipe grande que você trabalha? Como que funciona? Então, a nossa história começou assim, a Maria estava perguntando, né, se eu vim de Minas, e aí minha filha passou na faculdade, eu vim embora, eu conheci uma outra pessoa, que hoje é meu companheiro, é o Marcos, né,
que é o Marquinhos. Marquinhos. E o pai dele tinha 40 anos, um restaurante aqui na Lapa, e eu já estava formada, e ele falava, você precisa vir, né? O pai dele, o Marquinhos é nascido e criado no ramo de alimentação também, o pai sempre teve panificação, teve padaria, e aí, quer dizer, uma coisa, mas o Marcos trabalhava totalmente também diferente, na área da saúde, e nessa época eu falei, eu quero entender como que é dentro de São Paulo, a área da gastronomia, e vim embora. E aí a minha filha tinha ido embora estudar fora, e eu tenho um filho de 14 anos hoje, na época meu filho tinha, isso foi há 8 anos atrás, né, era pequenininho, e eu coloquei ele numa escola, e eu vi que ali tinha um potencial para atender, que era uma escola A e B, que para atender um pessoal de... São Paulo não tinha muito essa coisa de açaí. Em Minas Gerais tinha, né? Falei, então eu vou montar alguma coisa de açaí, monte seu açaí e tal. Na porta da escola, eu faço uns bolos, né? Eu tenho umas receitas da minha avó adaptada lá, faço uns molhos e vou ganhar minha vida fazendo isso, né? E fui. Aluguei uma casa perto da escola e montei bem charmosinho o Senhor Açaí. Né, sem pretensão nenhuma ali, era para eu trabalhar e cuidar do meu filho, porque aqui tudo é muito difícil. O deslocamento, para vocês que nascem e crescem aqui, fica mais fácil, mas para a gente que chega, é tudo muito difícil e tudo é muito assustador, porque é tudo muito grande, né? E aí eu fiquei trabalhando ali, a questão de 3 meses que a gente tinha inaugurado o nosso espaço, veio a pandemia. Nossa. E aí eu falei, todos os freezers cheios, tudo arrumado, e eu falei, o que eu vou fazer? Tinha que fechar mesmo, que você lembra que não tinha vacina, não sabíamos o que era o Covid, né? E aí fechamos o espaço e eu fiquei... Mas ali você já tinha quanto tempo lá? 3 meses que eu tinha inaugurado. Meu 3 meses que eu tinha inaugurado, e aí a gente teve que fechar e eu fiquei sem saber o que fazer. Bom, todo mundo foi para casa, né? A escola fechou, o que era o meu ganha-pão ali, e eu pensei de uma forma, como que eu ia lidar com isso? Comecei a cozinhar, fazer os caldos, fazer sopa, coloquei no elevador, que no apartamento 501 lá, vendia caldos e fazia entrega, e comecei a vender. Moro em 2 torres, é bem grande o condomínio, começamos a trabalhar assim. E depois disso, também se estendeu por muito tempo essa pandemia, saí dos caldos e fui fazer parmegiana, e aí ganhei o coração de muita gente, com a parmegiana, com a receita da minha avó, adaptada. Com a receita... Vamos ter que ir lá comer essa parmegiana. E aí deslanchou. E aí o que aconteceu? A sua pergunta, voltando no princípio da sua pergunta, que era... Desculpa. A minha era... Se você tem uma equipe grande por trás. Não, então. E aí, era sozinha. Gente, eu era sozinha. Eu falo que eu não era sozinha. Vou corrigir isso. Era Deus. Porque eu não sei como que eu fazia aquilo, né? Era de manhã uma coisa, daqui a pouco eu mudava para parmegiana, eu voltava para o caldo. E assim, era uma loucura. Bom, disso eu fiquei mais ou menos em torno de 1 ano trabalhando dessa forma sozinha. E aí veio a primeira vacina. Todo mundo tomou a primeira vacina, e o shopping da Feira da Madrugada dentro do Brás, que foi uma bênção na minha vida, me convidou para um chefe me viu fazendo uma feira e falou, olha, tem uma menina lá em Guarulhos, assim, a comida dela é essa, tal, chama para colocar esse açaí, essas coisinhas que ela faz dentro da feira. E eu cheguei lá no Brás, falei, nossa, mas é muito grande tudo isso aqui, né? Que isso eu na madrugada? Ai, não, na inauguração do shopping. Na inauguração do shopping. E eu cheguei, eu estava sozinha, eu ficava de um lado lá sozinha, e eles, não, essa madrugada vai chegar muitos ônibus, nós vamos receber uns 200 ônibus, pode fazer. Eu lembro, né? E olha, eu ia lá de madrugada, montava tudo que você imaginar, deixava tudo pronto e vendia 2 lanches. Eita. E aí eu falei, Senhor, eu fechei meu outro negócio, abri aqui e tô aqui esperando ver o que vai dar, né? Bom,
com 6, 7 meses começou a movimentar e era eu e o Marquinhos só nessa lida da madrugada e uma funcionária que eu devo muito por ela, que é a Nalva, que está com a gente aí há 16 anos, né? Nossa. Então, assim, é o meu braço direito. Ela ia junto comigo e nessa empreitada a gente começou a vender muita comida e aí peguei o pessoal da manutenção para alimentar. O pessoal todo do shopping vinha comer com a gente. E quando eu vi, eu precisava colocar mais pessoas, porque daí a gente estava soltando aí a média de uns 150 pratos, né? Delícia. O almoço começou a bombar, e aí foi onde eu tive que montar uma equipe, porque assim, se você vai empreender e você vai fazer um bolo no pote, você pode fazer até dentro da sua casa, é você, uma filha, uma prima, tal, dá certo. Mas a partir do momento que começa a ficar muito profissional o serviço, aí você precisa realmente entender que você tem que ter setores dentro da cozinha. A salada de um lado, mesmo por conta de vigilância, você precisa... Aí a coisa fica profissional. E aí você precisa ter gente para... Hoje eu tenho uns 22 funcionários, graças a Deus. Legal, E fico muito feliz de estar empregando tanta gente, né? E tá dando tão certo. É só o começo, né? É só o Só começo. começo, porque é sucesso com certeza. Ô, Renata, a alimentação tem um papel importante no autocuidado, né? Como você enxerga essa conexão entre comida e bem-estar, principalmente para nós mulheres? Então, eu observo bastante isso. Eu gosto muito dessa parte de estética, né, de saúde, de alimentação, e eu trabalho muito nisso. Assim, dentro do meu restaurante, a minha prioridade, com frituras, eu faço tudo em disco de arado, né? Não frito nada imerso em óleo. Não sou adepta a muito pastel, tem que ter, porque tem gente que come, né? Sim. Mas, assim, gosto muito, trabalhei bastante com comida saudável, fiz um curso de comida saudável, vendia aquelas semaninhas para as pessoas perderem peso, essas coisas. Então, assim, dentro da minha casa eu tenho 3 moças, né? São 3 crossfiteiras lá, lindas as meninas, mas comem muito bem, se alimentam muito, o excesso de óleo, o excesso de... Então, assim, dentro do que eu faço, na medida do possível, porque a gente está dentro de uma comida, falando de uma coisa mais barata, né? Sim. Eu acho que a gente manda muito bem nisso, tentando enxugar o máximo para as pessoas terem uma comida mais saudável, Uma né? alimentação boa, Uma alimentação né? mais Realmente saudável. é saudável, gente. E Eu já me alimentei lá, não cortando você, mas assim, eu como, quando eu vou lá no restaurante da Renata, a comida é excelente. Tanto que eu falei que eu vou marcar um dia com a Thaís, eu quero ir. Com a Lari, pra gente almoçar lá junto com você, porque a comida é muito boa mesmo, uma alimentação ótima e saudável. E assim, a gente falando de alimentação saudável, a gente tem que pensar sempre na sua responsabilidade com as pessoas que escolheram seu lugar para comer, né? Então, assim, na minha fritadeira vai óleo de algodão, é um óleo mais escuro. Então, quando a pessoa olha, mas o óleo está sujo. Não, o óleo é mais escuro, porque o óleo não passou por tanta purificação, Então, assim, tudo isso tem um contexto por trás, né? A margarina, não gosto que use margarina, eu gosto que use azeite, né? Não é composto, não, é azeite mesmo. Então, assim, o produto final, não adianta você pensar em cozinhar e vou comprar um arroz qualquer, um feijão qualquer, uma marca qualquer, porque, gente, é o que a gente põe para dentro, né? Na verdade, é o que te nutre, né? É o que vai te manter saudável. Então, assim, em todos os aspectos, eu acho que a preocupação com a sua entrega tem que ser o cuidado com a alimentação, do que para quem você está passando é essencial. E você trabalha com todos os tipos de pratos salgados e doces? Sim, eu trabalho. Eu faço, na verdade, a gente tem um trabalho de personal chef, né? O trabalho de personal chef, você me contrata para eu ir na sua casa fazer um jantar, eu faço para você uma ficha, e aí dentro da proposta que você quer entregar para os seus convidados, eu vou mostrar para você o que tá cabe no teu bolso, né? A proposta que você vai ter aquela noite, se é uma noite árabe, se é uma noite... Legal, né? Bem bacana. Não sabia dessa parte não. Gente, Então fica bem bacana Super mesmo. De repente legal para quem quiser que tá assistindo, né? uma noite italiana, Nossa, né? olha,
levo, a gente faz tudo, viu, gente? Assim, da roupa mesmo, das pessoas, dos colaboradores que muito vão legal. comigo, é muito bacana. E também os doces, nunca foi uma paixão na minha vida, né? Eu vou contar para vocês aí, para vocês os perrengues, que eu passei alguns perrengues com a história de confeitaria, até que eu entendi que eu também tinha que ser boa na confeitaria. Eu fui fazer confeitaria, né? Um bolo, né? Igual o café da Maria, né? Que é um café que a gente está aí já tem uns 3 anos, né, Maria, juntas. Então, assim, para você entregar, você também tem que conhecer, né? Você, não gosto de doce, não gosto de açúcar. Não é meu caso, eu gosto, sim, não sou apaixonada. Mas você tem que comer, saber e fazer com maestria, porque e se não tem ninguém para fazer? Você não entrega, entendeu? Então, assim, eu faço de tudo, né? E, assim, um conselho que eu dou para todo mundo que está começando, aprenda a fazer de tudo, mesmo não gostando. Exatamente. Porque você não A famosa vai proatividade, né? Tem que ser proativo para tudo. Entenda do que você tá entregando, né? Porque, às vezes, a pessoa te questiona e você não vai ter um respaldo porque você não tem conhecimento. Então, vai entregar uma comida, vai fazer uma noite árabe, estuda, né? O que a pessoa estuda para você encantar, o encantamento. Jantares, como o dia do nhoque, que você coloca uma notinha embaixo do prato, porque diz que comendo nhoque com uma nota de qualquer valor, você tem fartura. Já fiz um jantar assim, muito legal, já fiz algumas coisas bem interessantes. E, assim, estudei bastante para entregar como personal chef o melhor de mim, foi muito legal. Gente, vamos aproveitar, né, Thaís, e falar para as meninas, para as maravilhosas, para vocês que estão nos assistindo, já manda bastante coraçãozinho, já comenta bastante, fala aí se vocês gostam de cozinhar, faz alguns comentários bacanas e vocês vão concorrer a 2 looks maravilhosos, Estrelas Moda ou Estrelas Fashion, né, Thaís? Isso mesmo, mas tem que comentar bastante. Bastante. Porque o Gu, que faz o nosso sorteio, né? Ele coloca todo mundo na lista. Isso E aí, assim que acabar o nosso podcast, a gente divulga nos stories da Maria. E aí vocês têm acesso aí a quem ganhou. E tem muitas maravilhosas que já ganharam, né? Que já ganharam. Que participam mesmo, sempre da live e Isso já mesmo. ganharam. Então, assim, tem chance pra todo mundo. O pessoal às vezes fica triste, mas não precisa ficar triste, gente. Então, todo mundo pode concorrer. Porque vai continuar, né? Vamos continuar aqui dando presente pra vocês direto. E vamos continuar, porque eu tô amando, gente. Olha, essa chefe tem muita coisa pra nos contar. A gente fala que gosta de cozinhar, a gente fica até sem graça de falar que sabe cozinhar perto dela. Não, gente! Eu não sei nada. Ficamos sem nada aqui, ó. Não sei nada. Agora, para muitas mulheres, Renata, o momento de cozinhar pode ser estressante. Que dicas você daria para transformar a cozinha em um espaço mais leve e acolhedor? Pois é. Pergunta maravilhosa, Essa né? pergunta, eu já ouço muito assim, as pessoas, eu odeio cozinha, eu odeio, né? Conheço Porque muita gente o que que fala acontece? A pessoa, ela entende que tudo que é com muita obrigação, a gente não gosta mesmo. Eu tenho que lavar roupa, seja serviço de casa. Mas, assim, um conselho que eu dou é organização. A gente, dentro da gastronomia, a gente tem um termo que a gente usa de produzir, na hora da nossa produção, a gente tem um mise en place. O que é isso, né? Eu vou fazer um arroz. Olha, a programação. Sou mãe, dona de casa, meus filhos vão chegar da escola daqui a pouco, tenho um marido que vem almoçar. Nossa, é um saco todo dia. O que eu faço de mistura? Programação. Vamos lá programar, ir ao mercado, né? Então, o que você tem? Na segunda-feira, vou fazer um bife acebolado, vou fazer um legumes. É segunda-feira, todo mundo comeu muito no domingo, né? Então vamos enxugar aí essa dieta. Na terça-feira, vou fazer um franguinho. Gente, vai lá, hoje é muito simples cozinhar. Você coloca lá no Google um frango com bechamel, sabe? Um filezinho de frango com alcaparras, fica chique. Um filezinho de frango com alcaparras, uma batatinha sauté, um arroz, um feijão. Organiza sua mesa, coloca umas taças, serve uma água, fica lindo, né? A hora que a pessoa chega, abre a porta, não tá aquela panela de arroz em cima do feijão, do fogão, o feijão na panela de pressão que não tirou, porque isso é realmente desmotivador.
né? Quarta-feira, vou fazer um frango assado com batata de forno. Quinta-feira, um estrogonofe. Sexta-feira, uma tilápiazinha grelhada ali, rapidinho. Então, assim, já vai para o mercado com a sua lista, monta a sua lista. No domingo, é muito legal, porque no domingo você se programa para tudo que você vai cozinhar. Então, não vai ser aquela, ai, meu Deus, o que eu faço? Não, já está aqui, ó. Monta uma ficha, põe na sua geladeira. Uau. Então, quer dizer, fica tudo muito simples, né? Que nós vamos aprender, né? Muito. Eu tava achando que era organizada, não sou nada, viu, gente? Outra coisa, hoje a gente tem produtos todos higienizados, então a sua salada da semana inteira vai estar organizada, né? Os seus legumes. E assim, cozinha o feijão, distribui em potinhos. Então, todos os dias você vai ter. Faz uma carne de panela, coloca em potinhos. Então, segunda é carne de panela, você já tem ali para 2, 3 segundas-feiras, para não ficar uma coisa maçante, né? O lanche da tarde é a mesma coisa, faz suas tortinhas tudo em marmitinha, você já tem seu lanchinho da tarde para o filho, né? Então, não fica uma coisa desgastante. Mas agora, falando para você dos finais de semana, a gastronomia, ela te dá uma possibilidade muito grande de abraçar a família. A gente falou disso ontem, né, Maria? Eu amo. Quando você... Eu sou canceriana e o meu maior, assim... já vem de mim mesmo, reunir as pessoas com alimentação, né? Faz um bolinho de fubá, coloca numa cestinha pãozinho de queijo, chama todo mundo para aquele café da tarde. Gente, ali você vai estar agregando a qualidade da sua comida com amor, com afeto, com gratidão, com família, né? Com tudo. Você vai ouvir uma reclamação de um filho, ele vai embora, você vai ficar pensando na solução do problema do filho. E foi através do quê? Da alimentação. Sim. Então, assim, o que acontece é que as pessoas elas não aproveitam, né, na vida, momentos únicos de uma macarronada ser um sucesso e reunir uma família inteira. Né? Nossa, eu tô até emocionada. É verdade. É muito gostoso porque isso, é uma coisa que eu amo. É verdade. Você junta todo mundo, é um lado afetivo, a gastronomia afetiva. Muito. Né? Então, você vai lembrar assim, poxa, eu ia na minha avó. Nossa, minha avó, me desculpa, Renata, mas a minha avó é a melhor cozinheira do mundo. Aí, ela é portuguesa, de mão cheia. Nossa, é mesmo. Então, assim, gente, eu falo, no dia que eu perder minha avó, eu falo, gente, como que eu vou fazer com aqueles pratos que ela fazia? Você lembra lá daquele prato que te remete à tua infância, nossa, né? Meu Deus, então, olha só, e aí ele vai ficando grande, vai crescendo, fala, gente, casa, poxa, eu queria tanto comer aquele negocinho que a minha avó. Então, assim, a receita vai ser uma briga pelo meu caderno de receitas. Então, eu já tô fazendo para as 3 ali um caderninho, porque tudo que eu fui transformando, que eu fui modificando, que eu também aprendi com meus avós, que também veio de família italiana, meus avós também cozinhavam muito bem, eu fui transformando e fui adquirindo e fui vendo essa essência que a gastronomia, ela tá aí para reunir. Tudo a gente celebra com comida, né? É aniversário, tem bolo, né? É casamento, tem festa. E a festa tem o quê? Comida. Então, a gastronomia, ela tá aí para juntar os laços mesmo. E conta pra gente qual ou quais maiores perrengues você já teve? Gente, foi engraçado de lembrar, porque assim, eu falei para vocês que eu vim de um interior, de uma cidade muito pequena, né? E quando eu cheguei aqui e me vi começando a dar certo, muito, muito certo, graças a Deus, eu não tinha noção às vezes, com as pessoas que eu lidava. Né? Porque como esse personal chefe, às vezes uma pessoa... E eu sou muito espontânea mesmo, eu não fico me apegando muito no que você tem e quem você é, eu vou na fé. Eu quero mais produzir e fazer o meu, sabe? E eu fui convidada para uma feira. E nessa feira só era para eu fazer comidas típicas, assim, cachorro-quente, o próprio açaí, né? E... montei essa minha feira, chego lá, não tinha noção da dimensão e de para quem que era, porque eu fui... me chamaram uma terceira pessoa, então eu não tinha contato com quem estava me contratando. E era uma marca muito famosa, né? E aí eu falei, nossa, onde é que eu tô? E, de repente, por exemplo, assim, uma bicicleta, que era uma feira de esportes, e aí uma bicicleta da pessoa era quase 1 ano de salário de um colaborador, né? E eu falei, meu Deus, que bom, que daí eu vou conhecer pessoas para alavancar, né, a minha história. E chegou para mim uma moça, né, muito simpática, e falou para mim, olha, gostei bastante do seu tempero e tal, eu queria contratar você como personal.
se você pudesse ir na minha casa cozinhar tal dia, porque a gente não está podendo, ainda estávamos aí nesse negócio da pandemia, a gente não está podendo sair muito, moro em Arujá tal. Eu falei, tá, peguei o contato dela e fiquei estudando, falei, vou te passar minha proposta tal, fala para mim o que você quer também. E aí fechamos o contrato, né? E eu, como disse para vocês, eu não tinha tanta inclínio, assim, para o lado da confeitaria. Então, eu imaginei, eu vou fazer isso aqui, e eu vou montar a comida, e eu faço esse bolo aí, esse doce, dois palitos, né? Eu resolvo. Comecei a montar a comida dela no dia do jantar, e fui fazendo a sobremesa também, né? Não, olha lá como que tem que estudar, né? Eu fiz assim, o que eu fiz? Eu abri uma página de uma chefe que eu gosto bastante também e peguei uma receita dela. E ela estava naquele dia num programa da Claudete Troiano. E eu segui o passo a passo e tal, e tinha lá um pulo do gato e eu subestimei aquilo lá e montei o meu jantar e fiz a sobremesa. Fui fazer a entrega do jantar. E aí foi um sucesso, as entradas, né? Quando chegou na hora da sobremesa, a sobremesa não estava gelada. Nossa. Estava desmontando inteira, né? Eu não tinha o que fazer. Por mais que eu tentasse arrumar, eu colocava para dentro da forma, a forma caía. Nossa! Eu falei, Senhor, como que eu vou aparecer com essa sobremesa? Onde que eu tô para as pessoas que eu tô? Tive que pedir para o Marquinhos sair e para uma padaria bem famosa comprar uma sobremesa para eu poder servir. E eu não gosto de fazer isso, porque se me fizerem uma pergunta sobre o que eu tô vendendo, como que eu respondo? Nossa. Né? E aí ela percebeu, no momento ela foi e viu a minha agonia, porque claro que eu fiquei muito aflita, né? E falei para ela a verdade, falei, olha, eu não me preparei tanto pela sobremesa, né? Mas assim, todo mundo aguardando essa sobremesa e ela falava, gente, a torta da chefe, eu falava, Senhor, Nossa! A torta da chefe tá desmaiando na cozinha. Né? E aí o Marquinho não chegava, eu no celular, pelo amor de Deus, traz essa torta, traz qualquer coisa, traz um brigadeiro. E a mulher anunciando a minha sobremesa. Nossa. Bom, eu tive que contar a verdade. Só que aí tem um outro lado, né? Eu tinha seguido essa chefe, ela chama Renata Campos, e ela ia no Edu, no programa do Edu, no programa da Claudete, e aquilo marcou minha vida. Eu falei, gente, eu vou ter que entender que foi a caca que eu fiz que não deu certo ali. Aí eu falei pro Marquinhos, eu vou ligar para essa chefe. O Marquinhos disse, você vai ligar para uma chefe de cozinha lá da televisão, você está ficando doida. Eu falei, não, eu vou atrás dela, eu vou ter humildade. Mandei um e-mail, querendo entender e contei essa história. Muito tempo depois, ela me respondeu e disse para mim, olha, eu tive interesse, porque eu vi que você realmente... Não foi só uma vez que eu mandei e-mail, não, que eu fiquei interessada na história, porque foi uma frustração na minha vida. E eu disse para ela, eu queria ser sua aluna, eu queria entender, eu quero fazer um curso. Me ensine nem que for 10 sobremesas, as 10 que mais saem. E ela me passou o valor dela. E na época, Thaís, eu não podia pagar. E aí eu disse para ela, poxa, eu queria muito ser sua aluna, mas eu não tenho essa condição. É muito longe da minha realidade, né? Ela, então, numa outra oportunidade, você me procura. Eu falei, passou uns dias, ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, falando para mim, olha, eu vou te ensinar as 10 receitas que você tanto quer. Você vem aqui no meu ateliê, que eu vou te dar aula e vou te cobrar todos os insumos que forem gastos. Pela sua humildade de você estar falando que não dava conta e que você queria muito. Poxa, eu devo muito a Renata Campos, que foi a chefe assim, que me inspirou mesmo com a parte de gastronomia, de confeitaria, os seus bolos, tudo que sai de lá, foi ela que me ensinou. Então, assim, ela também é uma empreendedora muito querida, né? E ela tem essa coisa também, um dia que vocês quiserem chamá-las, ela pega muito jovem aprendiz para poder estar ensinando a confeitaria sem custo. E ela me ajudou muito. Nossa, que legal. E o segundo perrengue que eu quero contar para vocês rapidinho, que esse foi engraçado, foi que eu estava descarregando o meu carro
na minha casa e estacionou um moço do lado e viu que eu estava mexendo com comida e falou para mim assim, você conhece alguém que faz um jantarzinho para mim rapidinho, que eu quero fazer um pedido para minha noiva, mas é coisa rápida, coisa bem simples também. Eu falei, tudo bem, né? Ele falou, eu vou te dar a chave do meu apartamento e você pode entrar lá, pode fazer o jantar. Como que faz? Eu falei, eu vou fazer. E eles tinham acabado de comprar esse apartamento, né? Eu falei, mas você vai me dar a chave? Ele, não, fica com você a chave. Pode montar, Nossa. mas é para hoje, eu não tenho muito tempo, tal. E também, olha, não me preocupo muito com o preço. Vamos fazer. Eu falei, não é assim que funciona. Vamos organizar seu jantar. Não, faz lá uma entradinha, aí você faz o prato principal, só que na sobremesa eu quero que você coloque... toma aqui também, a aliança. Eu quero que você ponha a aliança que eu vou pedir ela em casamento. Dentro da sua... Ai, meu Deus, isso é um perigo. Eu falei, tá bom, né? Vou fazer. E fui para minha casa, fui correndo. Não, vou montar esse jantar. Não fui no apartamento. Fui atrás de comprar tudo para montar o jantar. Quando eu estava terminando tudo, Maria, falei, deixa eu ir lá ver como que é o apartamento. Abri a porta, o apartamento não tinha nada dentro. Tava na construção. Nossa, por isso que ele falou, pode entrar, não tem nada a ver. Não tinha água, não tinha luz. Sabe quando entrega o apartamento ainda para você pôr o piso? Não tinha vaso sanitário. E sujo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer se 8 horas da noite são 6, né? Falei, não, vou ter que dar um jeito. Eu comprei um monte de jornal, forrei o chão, peguei uma mesa da minha casa, levei, enchi de balão vermelho e vela acesa pelo apartamento inteiro. Fiz um caminho para ela, né? Lindo. E aí fiz um brownie. Dentro do brownie ele destampava, tava a aliança dela. E fiz um monte de cartazes, né? E aí eu fiquei naquela porta corta-fogo esperando, né, eles chegar. E ela falava, mas o que nós estamos atrasados para a festa? O que você vai vir ver em apartamento sujo, bagunçado, que ele não tinha me falado que era. E ele falou, calma. Bom, quando ela abriu, ela começou a chorar muito, porque tinha uma... Nossa, foi lindo. Foi realmente estar no meu Instagram. Um perrengue que valeu a pena, né? E aí eu fiquei a noite inteira. E o perrengue foi uma noite inteira mesmo, porque eu tinha que subir no 15º andar, esquentar a comida e voltar, porque eles não tinham. Nossa. E servir eles a noite inteira. Mas foi tão gratificante, porque hoje eles são meus vizinhos, tiveram já o primeiro filhinho. Legal. E todas as vezes que eles me encontram nesse perrengue chique deles aí, eles agradecem, porque foi muito bacana. Legal. Renata, sabemos que além de empreendedora, você também é mãe. Como foi conciliar a criação do seu filho com o trabalho? Pois é, então, Maria, eu sempre falo isso assim com bastante seriedade, sabe? Para as pessoas não romantizarem muito a maternidade. Levou muitos anos para eu ter coragem, porque tem que ter coragem para falar o que eu vou falar aqui. Uhum. As mulheres, elas colocam assim, gente, eu tive um bebê, que dó de pôr no berçário, né? Eu tenho que voltar a trabalhar 5 meses depois, 4 meses depois. E a gente vem aquela culpa por não ter sido a mãe perfeita. Sim. Né? A mãe perfeita não existe. Não existe. Você pode se doar o tanto que for para os seus filhos. A mãe perfeita nunca vai existir. Uhum. Eu também já fui filha, sou filha, né? Sou mãe de 4 filhos e tenho filhos de 30 e tenho filhos até de 15, né? Então é a faixa etária. Nunca, nenhuma faixa etária eu percebi que você, tirar de você, sair de você, do seu contexto, para se doar 100% é vantajoso? Não é vantajoso. Você não pode levar essa culpa de não ter sido 100%. Porque você vai lá e é 40%, é 50%. Sim. As outras porcentagens que estão aí foi para você trazer comida para casa, foi para você pagar o colégio, né? Foi para você pagar o balé, o inglês. Uhum. E aí, muitas vezes, mas quando eu precisei de você, você não estava. Mas eu estava trabalhando para te dar. Você entendeu? Eu estava lá, independente se eu cheguei às 4, se eu fui embora às 10 da noite, eu estava batalhando para você ter.
né? E essa gratidão, ela só é alcançada pelos filhos da gente com a maturidade que eles vão ter. Sim. Quando somente. eles se tornarem pais, quando eles perceberem o quanto você foi importante, o qual você foi importante na vida deles, sendo a base, né? Sendo o exemplo, não faltando no teu trabalho, não deixando faltar em casa, se desdobrando como mulher. E a gente que é mulher, a gente é muito cobrada por isso. Porque a gente não fica só naquela de, olha, eu saí cedo, fui trabalhar, executei. Não, você volta, você tem que ir ao mercado, você tem que ir à reunião escolar, você tem que ver o porquê que a sua menina tá de TPM, porquê que brigou com o namorado. A gente é psicóloga, a gente é mãe, a gente é enfermeira, a gente é motorista. Tudo, né? E essa cobrança, ela não pode pesar. Hoje eu tô com 50 e tantos anos, não vou falar o tantos, tá, gente? Mas tá bonitão, né? Gente, não parece, né? Mas eu vou falar para vocês, hoje eu não me cobro mais. Hoje eu digo não. Eu digo não posso atender você, porque agora eu estou cuidando de mim, porque agora estou trabalhando, estou fazendo o meu, e eu não posso. Porque a gente se cobra muito. E assim, depois... Acaba adoecendo, né? Fica numa depressão, fica, nossa, mas eu não fui 100%. Ninguém é 100%. Não, é verdade. Você não vai conseguir exercer o seu trabalho e exercer a maternidade, porque... Na verdade, a gente é tão cobrado, e a paternidade, né? Vocês dois, os dois que caminham juntos. E hoje as mulheres também estão se separando porque a gente não está aguentando ser tão submissa do jeito que minha mãe foi. Eu não sabe? Não tá bom? Não tá bom. Então, cada um segue sua vida. E nessa cada um segue sua vida, só sobra para a mãe. É a mãe que vai ser o porto seguro dos filhos, é a mãe que vai estar ali. Mas o recado que eu daria é que não se culpe. Não se culpe, porque a culpa não vai te levar a nada. Você fez o melhor, você estava no momento certo, você fez o melhor que você pôde, e o melhor que você pôde nem sempre é o que o outro quer, né? Mas é o que você pôde. Então, assim, eu lido de uma forma bem tranquila. A gente trabalha num horário bem cruel, né? A gente chega muito cedo, vai embora muito tarde, e todas as vezes que eu falo, eu não posso estar, mas eu não posso porque eu tenho esse compromisso com você. Então, para eu cumprir um compromisso com você, eu tenho que estar lá trabalhando. Tá certo. Né? É isso mesmo. E conta pra gente que recentemente você abriu uma franquia do Já no Center Norte. Como que funciona agora essa nova franquia? Conta um pouquinho pro pessoal que é aqui de São Paulo, o Center Norte fica na Zona Norte, né? Isso. Quem quiser visitar, inclusive. É verdade. Bom, eu falei para vocês que eu estudo bastante tudo que eu vou fazer, né? E assim, eu nunca fui apaixonada por açaí. Mas eu tenho uma filha, Ana Laura, que é louca por açaí, açaí de boa qualidade. E aí eu fiquei buscando com ela e um dia ela me fez um convite. Ela falou, mãe, vamos tomar um açaí, vamos aqui do lado do shopping da minha casa. Eu disse, eu não vou não, porque açaí eu não curto. Não, mãe, lá tem outras coisas. Tem os sorvetes, tem os frutados, vamos lá para você experimentar. E eu peguei fui com ela, né, uma franquia muito bacana, de uma amiga minha até lá no Shopping Maia, e me surpreendi com o que eu encontrei, né? Que é um frozen sorvete, e aí tinha... Muito bom. E a qualidade muito boa. E aí fiquei voltando. E é uma história muito bacana do que aconteceu comigo em relação ao Já. Porque a gente tem uma feira de franquia que acontece ali do lado do Center Norte, a BF, né? Que engloba tudo que você imaginar. Então, seja do Boticário, Natura, tudo que é McDonald's, tudo que... Mac eu acho que não entra. Mas Subway, Chiquinho, sorvetes, Borelli, tudo que é grandes marcas para você começar a empreender. Para você entender que você pode ter ali 300 mil, 200 mil, 1,5 milhão, tem ali, são empreendedores fortíssimos. E eu fui nessa feira. E aí eu conheci o Rafael, o dono do Já, o Diego, e fiquei sabendo através deles que o Caio Castro também é um dos sócios, né? E me interessei bastante na história do Já e do jeito que aconteceu o início da produção do sorvete deles, como que foi que o Rafael entrou para empreender, em seguida colocaram de garoto propaganda o Caio, e eu fui tentando entender essa história, falei, eu gostei da história, gostei do jeito, gostei do valor da franquia, e o produto é 100%.
Aí até comentei com o Marquinhos nessa feira, poxa, que bacana, a gente poderia estar vendo, para a gente entrar dentro do Center Norte, não é tão fácil, né? É um shopping muito consolidado, então a busca, eles querem grandes marcas ali dentro, né? A nossa marca está crescendo tal, mas não era ainda o nível de entrar dentro do shopping como o deles, né? E aí eu falei, vamos através do Já, vamos pegar essa franquia, mas isso acabou. Aí eu fui... Nós conversamos a respeito disso, o Marquinhos não me falou mais nada, e aí eu fui tomar o sorvete com a Ana Laura e fiquei brincando, tirando foto. Eu te contei essa história? Tirando foto com o Caio Castro, né? E você acredita que à noite eu tive um sonho que eu fui na casa dele e ele falava para mim eu entrar, que a casa seria nossa, e muito simpático, né? E não, Renata, entra, vem conhecer minha esposa, o Caio nem é casado. Vem conhecer minha esposa, agora a casa, você faz parte da casa e tal. E isso foi, né, no final de semana, eu contando pro Marquinhos, né? Aí a Ana Laura falou para ele, ó, a minha mãe tá sonhando com o Caio, tá? Ó, cuidado, né? E eu falei, gente, o Caio tem 30 anos, tem idade para ser meu filho, mas é um fofo. E eu falei, realmente, eu gosto muito da franquia. Ele falou, olha, eu acho que o seu sonho veio se concretizando, foi uma forma dele chamar você para dentro da casa através do sonho, que você agora tem a franquia do Já. E aí fomos lá lutar para colocar, hoje a gente está subindo ali no boliche, a gente tem um quiosque, o Já, o segmento dele já está aí dentro da Alemanha, eles colocaram uma loja na Alemanha, estão colocando uma em Portugal, são 300 unidades já que já, nossa, todos os shoppings, né? E consolidou também por conta da responsabilidade que eles têm da entrega do produto, né? Então, o nosso açaí, ele tem 70% de açaí mesmo na massa, é 100% vegano, né? Sem glúten, sem lactose, né? Zero açúcar, o que é importante, que a gente estava falando de se cuidar. Você quer um docinho, você tá lá de TPM, faz um pote gigante, é zero açúcar, né? Põe frutas, não precisa ir nas caldas, porque a gente também tem que pensar nas crianças. Então, nós temos lá os fines, né? Sim. Tudo que vai, os complementos. Mas também temos o cuidado, né? Vocês que trabalham como modelo, que é um açaí, tem um açaí zero. Eu também sempre pego açaí zero mesmo. Então, assim, é bem bacana. E o cuidado, e eu tô observando bastante que essa geração, a geração mesmo nova, tá com muito cuidado com isso, sabe? A gente vai comer, mas não vamos degustar os mais calóricos. E é uma franquia muito forte, que eu tenho certeza que a expansão deles, eu quero mais para frente, não ter só o quiosque, mas ter uma loja, eles sabem disso, né? Uma loja de rua que dá para você ter mais liberdade, para você fazer mais promoções, para você trabalhar mais, mas eles são bem fortes e eu estou muito feliz e agradecida a Deus por isso. Maravilha. Nós sabemos que você é separado, né? Que hoje você está com o Marquinho. A pergunta é o seguinte: qual dica você daria para as maravilhosas e fashionistas nos assistindo sobre relacionamento saudável? É o respeito, né, Maria? Tem que ter respeito. Antes de você pensar em relacionamento saudável, eu costumo falar que você tem que gostar de você. Né? Você não tem que amar ninguém antes de se amar, porque ninguém é para sempre, né? Eu não casei para separar, não tive uma história, foi meu primeiro namorado, então não casei para ser divorciada e eu também não tô junto com o Marquinhos para pensar em uma próxima separação, né? Então, se tiver que acontecer, se for da vontade de Deus, se não tiver, porque eu acho que ninguém tem que viver com ninguém sem estar amando. Né? Você tem que gostar de você, você tem que deitar e estar feliz com o seu dia, você tem que ter um companheiro que te pergunte como que está seu dia, se você está bem, do que você gosta, qual que foi a sua tia preferida, qual que cor que você gosta mais, né? E se interessar por uma história sua, uma história de uma viagem, mesmo que você nem vá viajar, né? Mas, olha, eu gostaria de conhecer tal país. Nossa, o que te interessa naquele país? Te dá uma continuidade. Você tem que ter alguém que seja seu companheiro. E confidente, né? A parceria começa quando você tem segurança de contar para aquela pessoa algo e saber que ela não vai usar aquilo mais para frente contra você, né? Entendi. Então, quando você tem uma parceria, uma amizade verdadeira, ali está o segredo do sucesso, né? A gente ter respeito. O respeito é essencial, respeito pelas pessoas, em geral, pelos seus filhos, pelos seus amigos e pelo seu parceiro. E a intimidade, ela só acontece quando existe química.
Não adianta Também você não acho. ter uma química com a pessoa e achar que você vai viver empurrando com a barriga, porque você vai ser uma pessoa infeliz, né? É verdade. Então, admiração. Eu falo sempre para minha filha que é casada que ela não pode perder a admiração. A admiração por aquela pessoa que ia ser o parceiro, né? E a admiração, ela acontece em coisas pequenas. Por exemplo, o homem, ele é provedor. Ah, tá o lixo lá, deixa que eu desço com o lixo. Você entendeu? Sai a sacola do mercado, não pega peso. Não, a gente não quer romantizar dizendo que o marido tem que fazer tudo, porque eu faço muita coisa sozinha. Mas é na delicadeza dos gestos que vem a admiração. Quando você observa que aquela pessoa tem um cuidado por você, aí você quer estar junto para sempre, né? E conta pra gente, eu vou pular 2 perguntinhas, porque a gente já tá conversando sobre algumas coisas que já foram respondidas. Se você não fosse chefe hoje em dia, o que você seria? Olha, eu nem me vejo sendo outra coisa hoje em dia, né? Eu costumo pensar assim, quando tá dando certo, eu não mudo de time, sabe? Eu acho que o que falta ainda para mim é aprimoramento de muita coisa. Que a gente começa a pensar, Thaís, que o tempo tá passando e que você tem aí 20, 30 anos, né, de plena lucidez. Eu acho que hoje as mulheres aí com 80 e tantos anos estão produzindo, estão fazendo, né? A gente vê a Ana Maria Braga na televisão ativa, trabalhando com culinária, e para mim aquilo também me chama bastante atenção, porque a gente não pode parar, né? O cérebro da gente, ele tem que estar sempre ali em movimento para a gente não dar abertura para doenças, né? Para de esquecimento, então assim, o estudar, o entender o que você está fazendo, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu acho que a gastronomia, quando você vai envelhecendo, você pode dar mentoria, você pode ter um café muito charmoso, do qual você vai lá e faz, um dos meus sonhos, né? Eu ter uma cafeteria bem bacana, para eu ver encontros, para eu ver, sabe, aquela coisa, que delícia, eu e minhas amigas, vamos lá tomar um chá da tarde. Eu quero lá na mais velha eu ter esse espaço. Então, assim, eu não consigo hoje pensar em outra coisa. E quando você entra, claro que a vida da gente, a gente pode, é mutante, né? Hoje você está aqui, amanhã você pensa diferente e muda. Já fiz isso algumas vezes na minha vida, mas quando você é assertiva, você fala, puxa, é aqui que o caminho está dando certo, vai naquela trilha, não muda não. Porque às vezes Deus mostrou para mim vários caminhos que era a gastronomia e eu desviei, sabe? Até eu chegar ao ponto de falar, não, é aqui realmente que é o meu ganha-pão, é aqui realmente que eu estou realizada profissionalmente, né? E assim, eu gosto muito de fazer umas analogias. Eu falo para a pipoca, quando você pega o milho, ele tá ali sem cuidado nenhum, é um milho de pipoca. Para ele é um milho. Para ele transformar numa pipoca, ele precisa cair no fogo, né? Então, se atira, sabe? Vai lá e se transforma em pipoca. Porque se você virar milho, sempre milho, uma hora você vai ter um bichinho no milho ali e acabou. Então, se atira e vai, pega uma reta e estuda. Estuda, porque todo mundo que estuda, todo mundo que tem garra, alcança. Verdade. Ô, Renata, nós estamos no mês da campanha do Outubro Rosa, né? Qual dica você daria quanto ao autocuidado para as maravilhosas? Pois é, eu passei por umas fases bem difíceis na minha vida, né? Isso é um alerta bem bacana, porque as mulheres, no geral, né? Eu não sou médica nem nada, fiz enfermagem, mas vou falar para vocês como pessoa mesmo. A gente vai somatizando muita coisa na vida, né, que a gente passa. É maternidade, é final de casamento. E nós, mulheres, a gente tem a gente acha que vai resolver o mundo, né? Quer levar tudo. E em 2011 eu passei por uma dificuldade mesmo, assim, de saúde, que foi onde eu descobri um nódulo no meu pescoço, né? E foi uma coisa foi Deus, né? Eu estava na escola da minha filha e a minha filha tinha uma melhor amiga e eu nem sabia que a mãe dessa melhor amiga era médica. E a gente estava num dia da família, a doutora Neide Félix, que é excelente, lá de Uberaba. E ela falou, olha, tô vendo um carocinho no seu pescoço, vai lá no meu consultório, né? E eu falei, tá, eu vou. E aí eu comecei a ver o caroço no pescoço, realmente, porque até então eu não tinha visto. E aí eu falei, eu vou, mas tá perto do Natal, tal. Um dia ela me ligou, falou, Renata,
Meu paciente foi embora, desmarcou. Vem aqui que eu quero ver aquele teu pescoço, que eu não esqueci do teu carocinho no pescoço, né? E eu fui, mas assim, eu já tinha sentido, né, que tinha alguma coisa errada, mas era próximo do Natal, era como se fosse nessa data aqui. E aí chegou lá, ela palpou, tal, faz os exames, ó, para amanhã esse exame X, esse exame Y. E eu fiz, eu tinha um nódulo cancerígeno, né, da tireoide. E então, a tireoide é uma borboletinha. Muita gente, o que é a tireoide? Gente, a tireoide é tudo na nossa vida. A tireoide, ela controla o nosso peso, ela controla a pele, né? A qualidade da sua pele, a queda do seu cabelo, a sua insônia. A tireoide é tudo, é o que regula seus hormônios, T3, transforma em T4, ou é o contrário, né? É tudo. E eu fiquei pensando, né? Eu era bem magrinha na época. Ela, não, a gente vai ver. Olha só, no ultrassom veio, tem três nódulos, a gente vai tentar tirar. Até então, ela não tinha me falado, mas eu tinha percebido que eu tinha um ramificado. Então, eu já sabia que tinha alguma coisa errada ali, né? E ela me transferiu, porque ela é endocrinologista, para o amigo dela, que é de cabeça e pescoço, o Dr. Rogério Tiveron. E ele falou, se fosse minha mãe, minha irmã, eu operaria amanhã. Eu falei, eu vou operar em janeiro, né? E aí eu tive que fazer a retirada total da tireoide, né? Nossa. E aí ele me deu um alerta. A partir dos 35 anos, isso é uma coisa bem bacana de se falar, cuide da tireoide, porque a gente somatiza muita coisa, né? E a gente somatiza onde? No pescoço mesmo. Eu tô nervosa, parece que meu pescoço... Eu sempre falava isso, parece que meu pescoço tá até inchado de ar, né? Realmente a gente somatiza tudo na tireoide ali. E ele falou, olha, Renata, eu vou tirar você tem duas possibilidades, tirar ela parcial ou total. Eu fiz a opção pela total. Hoje eu tomo medicação, aí tem mais de 10 anos, mas a tireoide, quando ela volta, ela geralmente pega a tua mama, né, ou o teu pulmão, ou a tireoide, o tumor, né? E aí eu sempre tive em alerta com a mama, sempre tive. Eu tinha uma prótese até dias atrás, 3 meses atrás, e aí numa mamografia eu também descobri um tumorzinho, né, que não era maligno, graças a Deus, mas que estava embaixo do silicone. E aí ele tinha, graças a Deus, o silicone tinha dobrado e apareceu na mamografia. E eu tive que fazer a redução também da mama. E o doutor Bruno Parreira, que é um fofo, que foi meu médico, fez uma incisão um pouco maior, limpou todos os linfonodos, que é para a gente não ter nenhum tipo de risco em relação a mais nódulos. E não foi uma recuperação fácil, porque como eu trabalho muito com o braço, e para se controlar, eu tive uma ruptura, eu tive que fazer câmara hiperbárica. Bom, mas o recado que eu dou é que não deixe passar nenhum sinal do teu corpo, né? Porque o corpo fala. Todas as vezes que você achar que não está bem, é porque não está bem mesmo, né? E todas as alertas de nódulos, não é normal ter carocinho, não é normal. Seja onde for, vai pesquisar. E assim, a campanha, ela não tem que ser só em outubro, não. Você tem que ter sempre toque. Você tem que fazer seu Papa Nicolau. E assim, é uma coisa que se você tiver, na hora que a gente recebe a informação que você tem alguma coisa que pode... Você já acha que você está morta mesmo, né? É o final. Mas eu acreditei muito em Deus e acreditei que dali não ia ser o meu final, né? E que eu ia lutar contra tudo que eu tivesse que passar. Tanto que eu não precisei de quimioterapia, graças a Deus, no primeiro nódulo que eu tive. E passei por isso tudo de boa. Tanto é que quem convive comigo nem sabia o perrengue que eu estava passando mesmo, né? A minha aflição de você esperar 15 dias um resultado de um anátomo sem saber se você tem um câncer de mama ou não, se voltou o teu nódulo, Então, assim, essas coisas, a cabeça da gente influencia muito na saúde do corpo, né? Então, a mulher, ela tem que ter esse autocuidado, sim. Isso é bacana vocês reforçarem e reforçarem sempre nos seus podcasts para ter esse autocuidado, né? Renata, eu já vou para minha última pergunta. Lembrando o pessoal que tá nos assistindo, a gente está acabando já o nosso podcast, mas a gente tem sorteio, tá? Sorteio de 2 looks, então continue participando que tá acabando, mas vocês conseguem ainda concorrer. E compartilha com as maravilhosas dicas de quem quer começar a empreender e não sabe como. Pois é. Eu tenho, assim, só trabalho com mulheres e gosto de trabalhar com mulheres. E o que eu mais vejo, Maria e Thaís, são mulheres que
tiveram algum problema no relacionamento, agora são mães solo, outras nem chegaram a casar, estão aí começando com a minha galerinha lá do Já. E eu falo sempre para elas assim, tudo que você quiser, você vai fazer. Tudo. Você não pode parar no tempo e não é difícil começar. Não é. Hoje, se você falasse assim para mim, Renata, como que uma pessoa começa um empreendimento? Com R$100. Com R$100 você começa um empreendimento. Legal, Você vai entrar no mercado, você vai comprar ovos, farinha, fermento em pó, 1 litro de leite e umas embalagens. Você vai para sua casa, você vai lá colocar no YouTube qualquer boleira bacana, bolo no pote. Olha, Com uma nota de 100, você vai fazer R$320, entendeu? Então, assim, não Dica tem de milhões, hein, não gente? tem como você não ganhar dinheiro. Uma lata de leite condensado, 2 colheres de cacau em pó 50%, para vender um produto bom. 50%, uma colherinha de margarina, você vai fazer um tabuleiro de brigadeiro. Vai do seu capricho de colocar seu logo, de pôr num potinho, de arrumar e vender o seu brigadeiro lá, R$4,50. Então, uma lata de R$6,50, você vai vender 30 brigadeiros. Não tem como, você vai trazer o seu... E assim, a dica é, ganhou, não gasta. Você precisa precificar o seu produto. Né? Você ganhou, não é teu aquele dinheiro, é do mercado do dia seguinte, e quando você fizer 1 mês dessa forma, você vai ter dinheiro e dali você já vai tirar aqueles R$100 que você empreendeu. Sim. Já vai ser o seu gás que você vai colocar já no seu negócio, e o seu negócio começa dessa forma. Então, assim, não existe falar, eu não dou conta, eu não sei fazer nada. Não, mas eu não sei cozinhar? Ok, então você sabe fazer o quê? O que estuda sobre aquilo, mas a gente tem uma coisa chamada ficha técnica e precificação. Tudo que você vai vender, você tem que pôr numa ficha. Você tem que colocar. Um ovo custa 50 centavos, faz uma regra de 3. Porque você pode quebrar o ovo e o ovo está estragado, você já perdeu na tua receita, né? Você pode pôr lá a farinha... O fermento em pó, ele não cresceu, você perdeu sua receita. O forno embatumou teu bolo, você perdeu teu bolo. Precisa precificar o teu serviço. E se você for boa no que você faz, dê preço. Não faça para qualquer um de qualquer jeito. Dê preço no teu produto. O seu produto é bom, ele vale isso. Eu estava até falando ontem para a Maria a respeito de tudo que eu uso. Os produtos, os insumos que a gente usa têm qualidade. Se tem qualidade, tem preço, como a roupa de vocês, né? Como o trabalho de vocês. Então, assim, saber precificar o teu trabalho, porque são horas, são 16, 17 horas que um cozinheiro fica em pé, né? É muito tempo em pé. Então, é isso. Renata, tem 2 perguntas aqui que elas são bem parecidas. Eu já vou juntar elas aqui. Você é uma mulher linda. Gostaria Obrigada. que você contasse um pouco como funciona a sua rotina de beleza do dia a dia. E em seguida está aqui, você se veste muito bem, como a moda de vestir influencia na sua autoestima e a forma como você se apresenta para o mundo, especialmente do ambiente da gastronomia. Eu juntei tudo porque são bem parecidas as perguntas, né? Tá. Já me conta. Beleza e moda, né? Beleza e moda. exatamente. Então, a beleza... Porque nós estamos vendo que você está bem vestida. Eu gosto mesmo, eu sou bem vaidosa, sempre fui, né? E assim, na verdade, os cuidados, eles não partem de fora para dentro, de dentro para fora, né? Exatamente. Então, é o que você come, é o que você dorme, é você fazer escolhas, né? Eu gostaria de comer todos os dias uma feijoada, não como, né? Eu gostaria Equilíbrio, né? de uma lasanha, não como. A hora que eu vou comer, eu sei que vai acumular em algum lugar aquela gordura se eu não trabalhar nisso. Então, é o cuidado mesmo de pôr só o necessário, né? Deixa para você correr ali para os seus pães de queijo, o dia que tiver um evento. Exatamente. Porque durante a semana, tenha cuidado com o que você coloca para dentro. Não é só a questão de ser magra, de ser bonita, a questão saudável, né? é de ter saúde mesmo. A gente vai envelhecendo, vai perdendo massa.
E a gente esquece que tudo que está dentro da gente é músculo. O coração enfraquece, o esôfago enfraquece. Então, você precisa malhar mesmo, você precisa fazer uma esteira, você precisa fazer um pilates, você precisa tomar ali... Creatina, né? Creatina, você precisa um magnésio. Isso tudo, essa reposição, devido ao meu problema que eu tive, eu não posso fazer reposição hormonal. Porque todas as vezes que você repõe o hormônio, pode desencadear alguma célula e você vir a ter um outro tipo de nódulo. Então, o que eu faço? É magnésio, é zinco. Tem uma nutricionista muito bacana, que é a Júlia Cárceres, que depois, se vocês quiserem, eu deixo aqui para vocês também chamá-la. Ela gosta muito dessa parte das mulheres menopausadas, porque é muito bacana, né? A gente vai ficando mais velho, vai entrando na menopausa e vai perdendo um tanto de qualidade, né? De tanta coisa. A pele resseca, o cabelo fica mais fininho, a unha quebra. Então, esses cuidados não é mais só na alimentação, não. Na verdade, você ter acompanhamentos médico, acompanhamento nutricional e ter uma comida boa, né? Uma comida que vale a pena, e na hora de meter o pé na jaca, escolhe só um dia para fazer eu faço isso, também, um dia, né? Uma refeição da E semana. a roupa, Maria, me surpreende muito, gente. Eu preciso falar do Brás, porque o Brás para mim é vida, né? Eu acho aquele lugar esplêndido. Sempre gravo lá meus videozinhos falando. Graças a Deus, sou muito abençoada lá. Me surpreendo com a parte de vocês de confecção, porque tem coisas lindíssimas lá dentro. Né? Tem lojas belíssimas. Ah, mas eu vou no Bom Retiro. Ah, mas eu vou, não sei, Oscar Freire. Não deixa a desejar. São tantas marcas bacanas que eu conheço, né? Pode falar marca aqui? Pode falar. Tem uma loja em especial que é a Vila Concept, a Rosa Santa, vocês, a Estrela Modas, mas segue mais uma moda evangélica, né? Uma para quem não que gosta de uma roupinha mais ousada. São coisas que não... Assim, eu tenho percebido tanto a qualidade do produto, o cuidado que eu vejo a Maria tendo também na produção de cada peça, que as pessoas, eu vou comprar roupa no Brás. É o Brás. Então, assim, o cuidado também vem de você entender que você está envelhecendo, você não vai pôr uma mini saia, né? Exatamente, você não vai pôr mais um shortinho. Porque eu não vou competir, a querer vestir como a minha filha de 20. Exatamente. Então, você entender que a sua idade... para cada idade tem uma elegância, né? Você é elegante com 20, você é elegante com 50, você é elegante com 80, né? Você está mantendo o seu cabelo sempre arrumadinho. Eu costumo dizer que cada unha feita, eu me refaço, porque eu adoro fazer uma unha, eu adoro, né, cuidar da pele, botox, gente. Vai lá e põe botox vida, né? mesmo. Sou adepta à cirurgia plástica, já fiz várias, e vou fazer quantas caiu, eu vou lá e levanto, entendeu? E é assim, porque se você não se cuidar, se você não se amar, eu gosto de ver o que eu tenho, sabe? Eu gosto de estar bem pra mim. Claro, eu não faço isso pra ninguém. A minha filha mais velha falou, gente, ela vai lá e marca cirurgia plástica como se ela fosse no dentista. Eu vou mesmo. Eu trabalho para isso, sabe? Eu quero ir lá e quero pôr uma roupa e falar, puxa, eu não tá sobrando nada aqui. E as mulheres têm que fazer isso mesmo. Tem que ir atrás, tem que correr atrás e tem que ser feliz. Perfeito. Eu vou na última aqui, ó. Qual receita simples você indicaria para quem quer se cuidar com carinho, mas anda com pouco tempo? Uma receitinha aí bem básica. Bem básica que eu faço, uma coisa que eu faço todos os dias. Bom, eu tomo todos os dias meus detox, tomo todos os dias minhas vitaminas, né? Procuro fazer uma esteira 3 vezes por semana. Tava fazendo pilates, agora não estou podendo por causa da cirurgia, né? Mas um cuidado em especial que eu tenho mesmo é com a parte digestiva. Eu acho que a parte digestiva, ela tem que ser bem cuidada mesmo. Você tomar os seus probióticos, você vê alimentação muito pesada à noite, eu evito, né? Que é a hora que você está descansando ali, que você precisa... Porque a gente vai lá num um rodízio de pizza, né? Não, gente, esse cuidado eu tenho comigo, de não fazer isso comigo. Eu não me sinto bem e acho que depois que eu comecei a trabalhar isso em mim, de ter esse autocuidado do que eu como, do que investir em mim,
é um investimento que não tem preço. Né? Maravilha. É isso aí. Vamos finalizar, né? Vamos finalizar. Finalizar o nosso episódio, agradecer a Renata. Gu, traz as lembrancinhas pra gente. Eu queria falar só um negócio para vocês. Eu gosto muito de ler e entender o que a pessoa está me passando, a proposta eu gosto de entender o que eu posso trazer para poder ajudar o próximo, sabe, ser inspiradora como a Maria. A Maria me inspira muito. Eu quero te agradecer de verdade por estar aqui, porque a história sua é inspiradora para muitas mulheres. E foi para mim. Todas as vezes que eu estava ali naquela labuta cozinhando e eu ouvia você chegar e você conversar com o Marcos, e muitas vezes eu não podia até atender porque eu estava atolada de serviço. Aquela sua história que você falava ali no meu balcão me inspirava ali na minha cozinha. Que tudo, então, que assim, feliz. eu estou muito feliz por nosso sucesso, né? Maravilha. Por a gente estar conseguindo. Nós estamos felizes por a sua presença. com certeza. Muito obrigada, porque assim, as mulheres, elas acreditam que a gente tem que ter 20, 30 anos para a gente conquistar. Gente, a gente conquista em qualquer idade. É verdade. A gente conquista em qualquer idade. A gente, seguindo em frente, tendo Deus no coração, a gente vai embora, né, Maria? É isso aí. Deixa eu dar aqui as nossas lembrancinhas. Obrigada. Da Andréia Raia, que é nossa parceira também. Tenho certeza Muito que você vai obrigada. gostar. E um mimo do nosso podcast pra você. Que bacana. Muito obrigada. Queremos Merecimento. merecimento. É. Gente, foi um prazer. Mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Isso Aproveite mesmo. e segue já a Chefe Renata. A gente vai deixar aqui embaixo pra vocês também. E vamos soltar o resultado do sorteio agora nos stories, tá bom? É isso aí. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Maravilhosos e fashionistas!